Vamos falar agora sobre o programa Mais Médicos, porque o Ministério da Educação revogou o edital para a criação de novos cursos de medicina em instituições privadas do país. A decisão assinada pelo ministro da Saúde, Camilo Santana, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite desta terça-feira. Ministro, na verdade, só para a gente fazer uma correção, da educação. A previsão era de abertura de até 5.900 vagas. O edital foi criado para selecionar instituições privadas no âmbito do programa Mais Médicos. O cancelamento ocorre após o MEC divulgar a primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. O resultado indiciou má qualidade na formação médica do país, principalmente nas escolas privadas. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a nossa comentarista de saúde do SBT News, a médica cardiologista, intensivista e professora titular de emergência da USP, a Ludmila Ajar. Bom dia, doutora. Bem-vinda. Bom dia. Obrigada, pessoal. Doutora, como é que a senhora avalia o impacto no setor de saúde com o cancelamento dessa medida? Eu diria que hoje é um dia importante, de muita movimentação por conta da revogação desse edital, mas todos nós que estamos do lado da saúde, da educação e, mais importante, da vida das pessoas, estamos muito felizes diante dessa revogação desse edital. Eu diria que em 2023, esse edital foi publicado, ainda baseado na Lei dos Mais Médicos, com o objetivo de ampliar a abertura de vagas em faculdades de medicina do Brasil. O que nós enxergamos de 2023 até este momento? Inúmeras vagas, mais de 5.000 vagas foram abertas, algumas sob liminares judiciais, outras baseadas nos editais. Houve uma saturação das regiões em termos de vagas de medicina, de escolas de medicina, nem sempre com qualidade. Vimos isso no ENAMED, 32% dos cursos de péssima qualidade. E, sobretudo, com uma ausência de campos práticos, ou seja, nós abrimos faculdades sem hospitais, sem ampliação de estágios práticos, que são onde nós nos tornamos médicos. Então, a revogação desse edital é uma necessidade, é um ato de coragem do MEC de reconhecer que o próprio edital que eles publicaram em 2023, em 2026, à luz dos dados atuais, ele não cabe mais. Então, é importante, vamos reconhecer que nós estamos modificando a rota da formação médica no país e essa revogação é parte disso. Ludmila, é importante a gente destacar, né, o quanto os médicos são essenciais, o quanto existe também um déficit de médicos, principalmente no Sistema Único de Saúde. Muitas áreas mais distantes têm dificuldade até de ter esse tipo de atendimento e de qualidade. Eu queria que você trouxesse para a gente não só, principalmente o tipo de amparo que o Mais Médicos traz para o Sistema Único de Saúde, mas também o impacto disso no dia a dia de quem depende do SUS para atendimento médico. Sem dúvida, o que nós não podemos trazer uma sobreposição é entre as necessidades do SUS e a ampliação indiscriminada de escolas médicas. Nós temos um país extremamente desigual. Nós temos regiões e cidades com um número além da necessidade de médicos. E regiões periféricas, como você chamou a atenção, norte, nordeste, regiões ribeirinhas, com uma quantidade menor de médicos do que a necessidade da população. Então, esse é um problema. Quando a Lei dos Mais Médicos foi implementada em 2013, um dos objetivos primários era aumentar o número de médicos onde a população necessitava. E isso é legítimo. Entretanto, depois de 13 anos desse edital da Lei dos Mais Médicos, foi provado que abrir faculdades nessas regiões não resolve o problema da falta de médico. Porque, veja, por que o médico se fixará em regiões ribeirinhas ou regiões de renda per capita menor? Ele só fixará-se ali se ele tiver condições estruturais de trabalho, se ele for bem remunerado e se ele tiver retaguarda de outras especialidades, se ele tiver condições estruturais e recursos humanos para exercer a sua profissão. Então, para isso, é necessário uma mudança de concepção.
abrir faculdades não resolveu esse problema e mais, criou um outro problema. Abertura e proliferação indiscriminada, sem critérios adequados e sem revisão dos processos. Então, hoje, o que nós estamos vivendo é uma mudança de concepção. Nós vamos fortalecer todos os laços que fazem um médico ser excelente para a sociedade, ser correto, ter formação técnica, humanística, ética, trabalhar sob estrutura, sob condições de trabalho. E isso passa por uma revisão dessa abertura. Então, eu diria que o MEC fez agora foi dar mais um freio de arrumação. E nós temos 3 grandes acontecimentos aí de 2 anos para cá. Primeiro, são as novas diretrizes curriculares do curso de medicina, que foram publicadas no 2º semestre de 2025. Então, é uma inovação, é a mudança na estrutura do currículo. Segundo os dados do ENAMED, 32% das escolas médicas não têm condição de formar o médico que a sociedade merece. E terceiro, o projeto de lei 2294, que inclui uma prova para que nós avaliemos se este médico tem condições de estar pronto a atender. Diante de tantos acontecimentos, de tanta mudança e de nós enxergarmos, implementarmos uma nova visão a esse problema, é necessária a revogação desse edital. Tem muitas mantenedoras, escolas médicas, muita crítica virá. Eles vão dizer como é que o Ministério faz isso se o próprio Ministério liberou esse edital. É necessária atualização, revisão e simplesmente de dizer, olha, nós não conseguimos o objetivo alcançado. É necessário um edital novo que traga com amplitude de conhecimento esses dados mais recentes e que trabalhe especialmente com novos dados epidemiológicos. Vamos abrir faculdade onde de fato tem necessidade. E segundo, vamos fortalecer os campos práticos, porque não é nas salas de aula que o estudante aprende a ser médico. Doutora, são quase 6 mil médicos, 6 mil cargos que iam ser criados, né, de médicos que não vão ser mais. O nosso analista, o Eduardo Gayer, de Brasília, tem uma pergunta para a senhora, doutora. Doutora, bom dia, obrigado pela entrevista. Queria ir um pouco além, porque de fato é um freio de arrumação que o MEC está fazendo com o cancelamento desse edital, mas o que precisa ser feito para resolver a situação de verdade? Vai precisar fechar escola médica, cancelar curso, suspender FIES, ProUni, nessas escolas que estão indo muito mal ali no ENAMED? Enfim, qual que é a solução, assim, para de fato elevar a qualidade dos cursos de medicina no país e não ter a situação de alguém chegar ali num pronto-socorro e ter um médico que não sabe prestar os primeiros socorros de maneira adequada? Eduardo, eu vou fazer uma avaliação do tipo metáfora de dizer o seguinte, que a formação médica no Brasil está na UTI. Então, nós temos que implementar uma série de medidas para salvar esse paciente. Medida 1, uma reforma nas diretrizes curriculares, no currículo médico, foi feita. Nós temos uma nova diretriz que foi publicada no final do ano passado e que deverá entrar em vigência nesse ano de 2026. Segundo ponto, para a gente continuar resolvendo esse problema, enfrentando esse desafio, nós teremos sim que fechar escolas, nós teremos sim que reduzir a expansão de novas vagas e teremos sim que reduzir, limitar ou inclusive impedir o investimento de FIES e ProUni em escolas que têm baixa nota, baixa avaliação. Isso é fato. E o terceiro aspecto é quanto à abertura de novas, e é o que o Ministério fez hoje. Revoga-se esse edital e, ao mesmo tempo, formaremos um novo edital. Isso não é uma nova moratória, como aconteceu, ninguém vai ficar 5 anos na escuridão. Simplesmente o Ministério revoga esse com o objetivo de fazer um novo, apertando, deixando mais restrita a abertura, abrindo com critério epidemiológico mais restrito, ou seja, onde de fato tem necessidade, e atrelando a abertura, a qualidade e a campos práticos. O aluno precisa de hospitais conectados com o Sistema Único de Saúde. E, obviamente, uma revisão continuada. Não adianta apertar na abertura e não haver uma supervisão anual, periódica. Muitas escolas, elas alcançam aquela meta para serem abertas e depois elas perdem em qualidade. Então, será um objetivo e será uma meta a ser cumprida, uma avaliação
periódica desses cursos. Então, Eduardo, eu diria que são 3 pontos-chave: a implementação das novas diretrizes curriculares, a revisão periódica das escolas já existentes, fechamento de algumas, eliminação de algumas vagas, redução de novas vagas, a implementação de um edital mais restrito, que deixa definido novos critérios de acordo com a necessidade mais intensiva ali de cada região e, ao mesmo tempo, com campos práticos. E, obviamente, que nós temos que implementar definitivamente uma prova de proficiência. E essa prova de proficiência vai dizer se aquele aluno tem condições de exercer a medicina. E aquele aluno que não passar vai ficar trabalhando sob supervisão até que ele consiga alcançar a proficiência para vir para o mercado. Então, nós temos que fazer uma série de medidas, são várias, mas elas estão sendo implementadas e eu sou prova disso. Eu estou há 25 anos no serviço público e, assim como no serviço privado, nós nunca vivemos uma crise como essa, mas eu diria que nós estamos enfrentando o problema e vamos tirar metaforicamente o nosso paciente da UTI, que é mudar de vez a formação médica nesse país. Doa quem doer, custe o que custar. Doutora Ludmila, como a senhora vê a questão de médicos de outros países, formados em outros países, trabalhando, atuando aqui no Brasil, hein? Porque aqui em São Paulo a gente tem muito médico que trabalha aqui, que tem formação em outros países aqui da América do Sul, países vizinhos. É inaceitável que eles venham sem algum tipo de avaliação de pré-requisito de conhecimento. E isso foi feito no último ano, que é a implementação definitiva do Revalida, ou seja, trabalhar, ter avaliação do conselho e ter possibilidade de trabalhar sem ter uma avaliação realmente criteriosa, que no fato é o Revalida, isso é totalmente inaceitável. Pode ser de onde for. Eu dou um exemplo contrário. Um médico do Brasil, ele pode ter PhD, ele vai nos Estados Unidos ou num país da Europa, ele não faz nenhum atendimento médico, ele não faz nenhuma monitorização de um procedimento se ele não for avaliado do ponto de vista teórico e prático. E isso é o mesmo no Brasil e desde o ano passado, com a implementação definitiva e a necessidade do Revalida, nós estamos mudando essa lógica no Brasil. Não é aceitável isso. Nós estamos falando de segurança, de risco da população. Então, é só quando nós modificamos um pouco o local onde nós estamos é que a gente entende os papéis. Imagine você, imagine um familiar sendo atendido por uma pessoa que nunca fez aquele procedimento, que não sabe a diferença de uma dor na costela para um infarto agudo do miocárdio, que nunca entubou um paciente. Isso é inaceitável. Nós não podemos deixar isso continuar acontecendo no nosso país. Nós vamos chegar a 1 milhão de médicos se tudo continuar como está. Mas eu estou convicta que nós estamos diante de uma mudança. Teremos muitas críticas, teremos muitos processos, muitas liminares, mas com o apoio da população, da sociedade, nós iremos vencer este problema que assola vidas. E quantas vidas são perdidas por erros, por imaturidade, por falta de treinamento, por escolas que investem em laboratórios, que investem em anfiteatros maravilhosos e não investem em corpo docente, e não tem estrutura mínima de ensino, e não tem hospital, e não sabem o que é o Sistema Único de Saúde. Não é médico que está se formando. Doutora, precisa fechar o cerco e ter mais responsabilidade. Quando falamos da profissão de um médico que atende principalmente pelo Sistema Único de Saúde, nós estamos falando de atendimento em massa da população e com certeza vai ter o apoio não só da comunidade médica, de pessoas que têm essa responsabilidade, mas também daquelas pessoas que, infelizmente, já tiveram um caso muito próximo de um erro médico no atendimento de urgência, de uma cirurgia que foi feita e não tinha necessidade, de situações que são mais graves, infelizmente. Mas a gente sempre lembra, que essa responsabilidade é de todos, mas o MEC agora cancelando esse edital do programa Mais Médicos 3, onde estavam previstas quase 6 mil vagas em cursos de medicina. Porém, cursos com a qualidade que não foi comprovada pelas avaliações, é importante deixar isso muito claro. E até faz um paralelo, doutora? Quando o Mais Médicos foi criado lá em 2013, muitos profissionais de outros países vieram para o país, fizeram Revalida para atender áreas remotas que muitos profissionais aqui internos não tinham interesse em atender. É um programa de cunho social, mas precisa ter
responsabilidade, qualidade e ética para o atendimento da população. Nós conversamos com a doutora Ludmila Ajar, médica cardiologista, sempre presente aqui, sendo nossa parceira no News Manhã. Seja sempre bem-vinda, doutora. Até a próxima.